somos motivados a ouvir e acolher agora a palavra de Deus através das leituras. A primeira estrofe do hino 50 do Hinos do Povo de Deus diz: nossos corações pertencem ao varão de Gólgota, que por ter sofrido a morte, vida e salvação nos dá. Que o mistério do juízo ao seu povo revelou, que em angústia e tormentos, vida e paz nos conquistou. Com essa motivação e certeza, queremos ouvir agora a palavra do Evangelho, que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 12, os versículos 12 a 16. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa da Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para se encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o Rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou, como dizem as Escrituras Sagradas. Povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei montado num jumentinho. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso. Mas depois de Jesus ter voltado para a presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso o que devia acontecer. Até aqui a palavra do Evangelho. Amém. Hosana a Deus, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Prezados irmãos e irmãs, que estão reunidos nesse momento de culto de forma virtual. Hoje, domingo de Ramos, Deus abençoou o Rei Jesus. Ele foi feito santo, nosso Senhor, Redentor e Salvador. No HPD 2, o hino 263 exalta Jesus nesse sentido. Ali diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra se inunda da glória do Senhor. Cantemos hosana ao nosso Redentor, ao Filho que vem e habita entre nós. Hosana Salvador, hosana Salvador. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo nos estimula a pensarmos assim como Jesus, pois em seu gesto de amor demonstrou sobretudo humildade e obediência, mas depois foi exaltado, feito Senhor para ser adorado. Assim diz o texto de Filipenses 2, 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas, no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Prezados irmãos e irmãs, ao iniciarmos a Semana Santa, está novamente à nossa frente a realidade de sofrimento e morte. Realidade pela qual Jesus passou.
O texto de Paulo que lemos é, na verdade, um hino cristológico que indica de forma clara e direta esta demonstração de amor de Deus, que através da humildade e obediência de seu Filho morreu por nós. Através da citação deste hino, o apóstolo tem a intenção de mostrar aos filipenses que Deus, na sua ação, manifestou a salvação a eles. A partir disso, os cristãos de Filipos são convocados a também serem obedientes. Não devemos, no entanto, ser ingênuos e pensar que o apóstolo menciona o nome de Jesus para ser simplesmente um exemplo a ser seguido, porque Jesus é muito mais do que um ideal a ser imitado. É exemplo também, mas é mais do que isso. É aquele que fundamentou e possibilitou o novo modo de pensar e de agir dos crentes. A transformação do mundo começou com Jesus, porque sua história não é algo individual, mas social, ao mais amplo sentido. Acontece no meio da vida deste mundo, com as distorções e desacertos do agir da humanidade. Em sua condição divina, sem pecado, não toma aspirações de prepotência e vanglória, não demonstra querer ser diferente diante dos que apenas são humanos. Também não humilha ninguém, antes o contrário. A sua trajetória de vida neste mundo demonstra uma vivência plena e intensa de sua humanidade, tanto que diante da fragilidade do pecado da humanidade se dispõe a viver na qualidade de servo, esvaziando completamente a sua qualidade de ser divino, e como servo enfrenta a cruz no lugar das pessoas pecadoras. A humilhação de Cristo é equiparada à sua obediência a Deus, e esta atitude de humildade não lhe foi imposta pelo Pai. Em nenhum momento se percebe alguma pressão para que Jesus assim o demonstrasse, o que nos faz interpretar que o motivo que levou Jesus a tamanha humildade e obediência foi sua livre e espontânea vontade de servir a Deus e ao semelhante humano.